Pessoal, dois novos episódios de Pokémon Jornadas foram divulgados, o Ash pode perder e um novo personagem está voltando. Vamos falar disso agora. Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, dois novos episódios de Pokémon Jornadas foram divulgados. O Ash pode acabar perdendo, pelo que tá falando aqui, pelo menos é o que dá a entender. E um novo personagem está voltando, um personagem antigo, no caso, está regressando em Pokémon Jornadas, beleza? Então vamos analisar os fatos. O meu amigo Secret89 divulgou esses dois novos episódios de Pokémon Jornadas. Lembrando que até o presente momento, esses episódios ainda não foram confirmados. Então não levem eles como verídicos ainda, pois nada foi confirmado até agora, mas vamos analisar eles por enquanto. Como muitos já sabem, teremos aí uma pausa de 2 semanas, sem episódios na sexta-feira, que no caso é hoje, e sem dia 1º, sem episódio também. O anime Pokémon só volta no dia 8 de julho, com um episódio de Orgulho de Campeão, Lance vs Diantha. Nesse episódio do Lance vs Diantha, vamos falar rapidinho dele, porque a gente já falou aqui, vamos deixar pra falar no vídeo mais próximo, mas vamos falar rapidinho do Lance da Diantha. A gente já sabe os Pokémons que o Lance vai usar no caso, que é o Gyarados Shine, Hydreigon e Dragonite. E no caso, a Diantha vai usar o Aurorus e a Mega Devour. E o terceiro Pokémon da Diantha é o Gourgeist. Mas há indícios estão sugerindo que parece que a Diantha vai ganhar essa batalha. Mas isso vamos deixar para falar mais no vídeo, que vai sair lá perto do dia 8 de julho, beleza? Agora sim, vamos para as informações mais importantes. No dia 15 de julho, teremos o episódio 117, que diz Versus Cynthia, caminho para ser o mestre dos dragões, Aeris. Analisando esse título, a gente já sabe que vai ser a batalha da Aeris contra a Cynthia e o caminho para o mestre dos dragões. Cara, é o caminho que a Aeris está percorrendo. Ela quer se tornar a mestra dos dragões, a mais forte treinadora do tipo dragão. No caso, ela ainda não venceu o Lance, tudo tal, falta umas vitórias futuras para ela ainda. Mas um dos objetivos da Aeris é superar a Cynthia. Por que superar a Cynthia? Pois quem assistiu Pokémon, no caso Black ou White, lembra que no caso a Aeris, o Axel dela perdeu pro Garchomp da Cynthia. E agora pode ser a revanche. Então, nesse episódio a gente vai ter uma batalha do Axel da Aeris, que agora é um Roxorus, contra o Mega Garchomp da Cynthia. Como eu disse, muito provavelmente a Cynthia deve ganhar a batalha contra a Aeris. É o mais plausível, é o mais provável. Mas uma coisa que tem que acontecer nesse episódio, tem que ser reparador, que é o Roxorus derrotando o Mega Garchomp da Cynthia. Pois o Roxorus derrotando o Mega Garchomp da Cynthia, a Aeris tecnicamente vai ter superado uma barreira que ela perdeu no passado. Isso tem que ser reparado. Tá certo, o Garchomp da Cynthia é muito forte, como o Mega Garchomp é mais forte ainda. Mas eu achei interessante pelo menos o Garchomp a Aeris derrotar. Esse Pokémon tem que ser derrotado por ela. Seria tipo uma barreira vencida. A Cynthia depois pode usar o Pokémon, um dos outros Pokémons dela e derrotar os Pokémons da Aeris. Mas o Garchomp tem que ser derrotado. Por quê? A Cynthia vai usar Milotic. A gente tem a cena do Roxorus batalhando contra o Milotic. No caso, ele pode ganhar do Milotic. Depois temos Mega Garchomp versus Roxorus. E o Roxorus, na hora que o Garchomp tá dando um Dragon Crow nele, o Mega Garchomp, ele dá, no caso, um Dragon Pulse. Pode ser que nesse momento role um empate entre os dois, ou que o Axel finalmente, o Roxorus no caso agora, supere aquela barreira que ele não superou no passado. Ele derrote o Garchomp da Cynthia. Com isso, no caso, a Aeris está um passo mais perto de se tornar uma mestre dos dragões. Então, praticamente, o Garchomp ele tem que ser derrotado pelo Roxorus. É uma maneira de reparar Black ou White. Mas no caso, o terceiro Pokémon da Cynthia pode derrotar, no caso, a Aeris, sem problema nenhum. Levar os 3 Pokémons dela para o buraco. Ou seja, derrotar o Roxorus e os outros 2 que ela forem usar. E qual pode ser o terceiro Pokémon da Cynthia? Eu aposto no Lucario. Porque o Lucario, junto com o Garchomp, ele é um dos Pokémons mais populares da Cynthia e é o principal Pokémon dela no jogo junto com o Garchomp. Se vocês pegarem todos os jogos que a Cynthia aparece, em todos os times Pokémon dela tá o Garchomp e o Lucario. Não tem um time Pokémon que ela não use o Garchomp e o Lucario. Sempre vai mudando alguns Pokémons. Mas o Lucario e o Garchomp sempre estão presentes em todos os times Pokémon da Cynthia. Então, pode ser que a Cynthia use o Lucario dela e com o Lucario ela derrote Roxorus e os outros 2 Pokémons que a Aeris for usar. Mas quais podem ser esses Pokémons? Eu acredito no Gible, que é uma boa escolha, já que a Cynthia vai usar Mega Garchomp. Seria interessante a gente ver o Gible da Aeris, ou ele já pode ser, no caso, um Garchomp também. Sem contar que agora saiu um merchandise de Pokémon Jornadas com um Gible de pelúcia. Então pode ser o Gible da Aeris, ou pode ser um Garchomp caso ele tenha evoluído já.
Seria bem legal isso, eu gostaria também. Imagina a Aires com o Mega Garchomp também. Seria interessante. E o outro eu aposto Dragonite. Já o próximo episódio é saída de Ash versus Steven. Tá, pessoal, muita gente interpretou essa batalha, essa saída de Ash, como se o Ash fosse perder por Steven. Vamos analisar alguns pontos aqui primeiro. Pessoal, a tradução está errada. Tem um amigo meu, no caso, meu famoso amigo Poké Taiwan, fez uma tradução mais completa do japonês lá. Porque muita gente colocou a tradução automática do Twitter para traduzir o que estava falando do japonês ali. E ficou errada a tradução. A tradução seria: Ash vai para a batalha versus Steven. Ou seja, a saída de Ash não quer dizer que ele está perdendo e saindo do campeonato mundial Pokémon, como algumas pessoas estão sugerindo. E sim que é a partida, ele vai dar a partida para a batalha dele. Ele está indo rumo à batalha, ele está saindo de onde ele está para indo rumo à batalha, entendeu? Então o Pokémon Taiwan meio que traduziu corretamente o que aquela palavra em japonês estava dizendo. Porque o povo achou que saída de Ash é que o Ash ia perder. E o Ash não vai perder. Porque por tudo que mostrou em Pokémon Jornadas até agora, o Ash tem que batalhar contra o Leon, ele tem que ser o grande campeão. Então ele não vai perder por Steven. Ao contrário, ele vai dar uma sova no Steven. Esperem pra ver. E pessoal, foi dito que um personagem especial vai aparecer nesse episódio. Que personagem será esse? Eu aposto na Dawn, na Serena e na May. Por que eu aposto nas três? Pois tem indícios em Pokémon Jornadas apontando que as três vão aparecer em breve. Pode ser agora, nesse episódio do Ash, ou pode ser nos próximos episódios de Pokémon Jornadas após o Master 8. Por que nesse episódio da Batalha do Ash? Pois nesse episódio da Batalha do Ash contra o Steven, deve acontecer igual o que aconteceu na batalha contra o Alan. No caso do episódio do Alan, a gente viu a Maron, junto do Professor Sycamore, vendo a batalha do Alan. O mesmo pode acontecer na batalha do Ash. Algum amigo do Ash aparecer vendo num telão a batalha do Ash contra o Steven. Ou até mesmo esse amigo do Ash pode aparecer no estádio e ver a batalha do Ash. Mas vamos lá, por que eu acho que pode ser Dawn, Serena ou May? A Dawn, porque ela já apareceu na abertura de Pokémon Jornadas, ou seja, ela deve estar perto de aparecer em Pokémon Jornadas novamente, sem contar que a gente tem um merchandise com Pikachu e Piplup. Então a Dawn deve estar aparecendo em breve em Pokémon Jornadas, eu não descarto ela. Pode ser nesse episódio. Depois tem a Serena no caso, pois o Ash falou para a Serena estar batalhando no Campeonato Mundial Pokémon. E no caso, com a divulgação daquele texto feito por um dos roteiristas do anime Pokémon, que ele estava escrevendo um novo episódio com relação a Serena. Então, pode ser a Serena voltando de novo. Não sabemos. Há indícios que ela pode surgir, segundo esse roteirista. E a outra, no caso, é a May, que tem que aparecer em Pokémon Jornadas. Ela apareceu num flashback no episódio da Serena, que o Wallace comentou. E no caso, a May é a última Pokégirl que falta para Koharu conhecer. Então esse episódio do Ash contra o Steven pode ser um plot para futuramente rolar no episódio do Ash com a May e a Koharu, para dar um final com relação a Koharu, beleza? Então eu não acho que seria desperdiçado. Mas também pode ser a Misha, pode ser o Brock, alguém assistindo o Ash de um telão de longe, ou até mesmo no estádio. Eu não descarto isso. Mas como eu disse, eu aposto na May, Dawn e Serena. Mas se for a Misha ou o Brock, ou outro personagem, ou o Syla inclusive, eu também espero ver o Syla, pelo menos ver a batalha da Aires no telão, assim, seria interessante. Eu não descarto esses personagens, e eu acharia bem legal, beleza? Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, falando com relação aos novos títulos de Pokémon Jornadas divulgado. Lembrando que não foi nada confirmado até agora, então esperem a confirmação. E no caso, o personagem misterioso que pode voltar, que o Pokémon Taiwan divulgou, eu acredito Serena, May e Dawn. Porém, não descarto Misty, Brock, Syla ou outro personagem, beleza? Então galera, falou, fui!